Amém. Graça e paz, meus irmãos. Amém. Louvado, exaltado seja o nosso Senhor e Salvador Jesus por mais um domingo, mais uma noite, da qual estamos aqui para celebrar o autor e consumador da nossa fé. Meus irmãos, eu convido você a abrir sua Bíblia, lá no livro de Neemias, no capítulo 1. Livro de Neemias, capítulo 1. Se você encontrou Salmos, antes de Salmos, Jó, Esté, e antes de Esté, Neemias. Faremos a leitura do capítulo de número 1, será o texto da nossa meditação nessa noite. Neemias, capítulo 1, a partir do verso 1 até o verso de número 11. Se por acaso você achou alguma chupeta por aí, pode ajudar a parar o choro. Esse choro é porque a chupeta está perdida. O choro pode durar uma noite. Os irmãos completem o verso aí. Amém. Amém. Neemias, capítulo 1, a partir do verso 1, nos diz assim a palavra do nosso Deus. As palavras de Neemias, filho de Acalias, no mês de Quisleu, do ano 20º, estando eu na cidadela de Suzã, veio Anani, um dos meus irmãos, com alguns de Judá. Então lhes perguntei pelos judeus que escaparam e que não foram levados para o exílio e acerca de Jerusalém. Disseram-me, os restantes que não foram levados para o exílio e se acham lá na província, estão em grande miséria e desprezo. Os muros de Jerusalém estão derribados, as suas portas queimadas. Tendo eu ouvido essas palavras, assentei-me, chorei e lamentei por alguns dias, e estive jejuando e orando perante Deus dos céus. E disse, Senhor, Deus dos céus, Deus grande e temível, que guardas a aliança e a misericórdia para com aqueles que te amam e guardam os teus mandamentos. Estejam, pois, atentos os teus ouvidos e os teus olhos abertos para acudires na oração que o teu servo, que hoje faço na tua presença dia e noite, pelos filhos de Israel, teus servos, e faço confissão pelos pecados dos filhos de Israel, os quais temos cometido contra ti, pois eu e a casa de meu pai temos pecado. Temos procedido de todo corruptamente contra ti, e não temos guardado os teus mandamentos, nem os estatutos, nem os juízos que ordenastes a Moisés teu servo. Lembra-te da palavra que ordenastes a Moisés teu servo, dizendo, se transgredires, eu vos espalharei por entre os povos, mas se converterdes a mim e guardares os meus mandamentos, eu os cumprireis. Então, ainda que os vossos rejeitados estejam pelas extremidades do céu, de lá os ajuntarei e os trarei para o lugar que tenho escolhido para ali fazer habitar o meu nome. Estes ainda são teus servos e o teu povo que resgatastes com teu grande poder e com a tua mão poderosa. Senhor, esteja, pois, atentos os teus ouvidos à oração do teu servo e dos teus servos que se agradam em temer o teu nome. Concede que seja bem-sucedido hoje o teu servo e dá-lhe mercê perante este homem. Neste tempo, eu era copeiro do rei. Amém. Oremos. Bendito seja o teu santo nome, Senhor. Meu Deus, agradecemos ao Senhor pela tua gloriosa palavra. Obrigado, porque assim como já oramos, ela é poderosa para falar aos nossos corações. E pedimos o auxílio do teu Espírito para que as verdades contidas nesse texto possam ser aplicadas aos nossos corações. Olhando ao texto de Neemias e tudo aquilo onde ele estava inserido, nós sabemos que este servo do Senhor foi chamado para iniciar uma reconstrução. E desde já, agradecemos ao Senhor porque se estamos aqui hoje é porque um dia
uma reconstrução foi feita do início ao fim e completada mediante um trabalho maravilhoso. Sabendo que se estamos aqui nessa noite, foi porque um dia aquilo que nos separou do Senhor, a tua palavra nos diz que o pecado fez uma grande separação entre nós e Deus. Mas Cristo Jesus, pelo seu trabalho, reconstruiu o novo e vivo caminho, e através de Cristo nós temos acesso ao Senhor. Por isso te peço para que essa passagem possa trazer aos nossos corações uma aplicação para uma vida cristã que glorifique e exalte o teu santo nome e que jamais venhamos tirar da nossa mente a obra do nosso Senhor Jesus. É o nosso clamor nessa noite. Em nome de Jesus oramos. Amém e amém. Meus amados irmãos, se nós pudéssemos falar, e os irmãos, olhando esse texto aqui de Neemias, aqueles que já fizeram a leitura de Neemias, vai entender um pouco do contexto, do que está acontecendo aqui. A minha intenção é expor o livro de Neemias para os irmãos, então vamos iniciar nessa noite, e conforme a gente vá tendo oportunidades aí nas EBDs, nós vamos trabalhando mais os outros capítulos. Mas nesse primeiro capítulo aqui, inicia-se uma reconstrução. Inicia-se um projeto de reconstruir os muros da cidade de Jerusalém, que foram destruídos quando a Babilônia invadiu as terras de Jerusalém. E eu vou falar um pouquinho mais do contexto, mas eu queria iniciar essa mensagem trazendo essa informação, que todo esse livro de Neemias vai falar sobre essa reconstrução. Mas não é só Neemias que fala sobre uma reconstrução. E esse livro, ele está no contexto de vários outros livros da Bíblia. Por exemplo, Esdras está no mesmo período, são contemporâneos. Esther, talvez conhecido pela história ali da rainha Esther, também está nesse período e é contemporâneo. Há vários livros e outros escritos na Bíblia que está falando e trazendo informações para nós do mesmo período da qual foi escrito. A grande questão é nós pensarmos hoje o que esse texto e a palavra do Senhor vai falar a nós. Primeiramente, sabemos que quando lemos a Escritura, há uma palavra-chave que nós vamos buscar, e essa palavra é a respeito do que esse texto está nos falando de Cristo Jesus. E na minha oração, eu queria trazer à mente dos irmãos e deixar como tema-chave que se nós não pensarmos em Cristo em uma reconstrução, essa reconstrução não está sendo feita baseada na pedra fundamental que é Ele. Porque esse texto e esse registro que está aqui está para nos mostrar a reconstrução de Cristo Jesus. E esse texto vai nos mostrar um pouco sobre isso. Porque Neemias, como eu disse, o texto vai nos falar que ele vai trabalhar, na continuação do texto, a reconstrução dos muros em Jerusalém. E o que seriam os muros para o povo naquele tempo? Os muros e a reconstrução era a ideia de segurança. Os muros de uma cidade fortificada, eles traziam ao povo essa ideia, olha, nós estamos seguros, olha os nossos muros. Os irmãos lembram de Jericó, quando o povo chegou de frente à cidade, havia as muralhas de Jericó. Era comum naquele tempo, ao se construir cidades próximos a rios e vales, que eles construíssem muros, e muros altos, fortificados, demonstrava a grande segurança daquele local. Já Esdras, por sua vez, ele vai escrever sobre a reconstrução do templo, ou seja, a espiritualidade, onde eles iam adorar, onde os sacrifícios eram feitos, ou seja, Esdras e Neemias, a espiritualidade e a segurança sendo reconstruídas. E aqui, diante desse contexto, eu queria pensar com os irmãos nessa noite, porque a espiritualidade do ser humano e a segurança real, verdadeira, genuína e eficaz, nós só temos mediante aquilo que Cristo construiu. Por isso que essa reconstrução vai nos mostrar um trabalho árduo de Neemias, daqueles que vão estar no texto. Nós temos tantas coisas para poder aprender, porque várias pessoas trabalharam, mas sempre tendo em mente, o que seria de nós se não fosse o nosso Senhor e Salvador? A sua obra nos religando a Deus, nos trazendo agora segurança, porque em Cristo nós estamos seguros. Em Cristo agora nós podemos ter a espiritualidade, essa fé genuína
restaurada para a glória do nome do Senhor. E eu queria, primeiro, como forma introdutória, trazer um pouco para os irmãos do contexto histórico. Isso vai nos ajudar um pouco para a gente entender o que está acontecendo aqui. Por que esses muros foram derrubados? E diante dessa mensagem, nós vamos ver algumas coisas que Neemias fez, que nós podemos aplicar para nós como igreja, mas principalmente, no final, eu quero trazer para os irmãos a verdadeira aplicação desse texto, no sentido de, olha, há informações que nós podemos aproveitar. Nós podemos falar, por exemplo, de reconstrução de relacionamentos. Nós podemos falar sobre reconstrução de pessoas que estão separadas por dificuldades, reconstrução de relacionamentos de pais para com filhos, filhos para com pais. Poderíamos usar e pensar sobre esse texto nesse sentido, mas principalmente a reconstrução do homem para com Deus, do ser humano para com o Senhor, que só foi mediante o sacrifício de Cristo Jesus. Esse texto está sendo escrito por volta de 444, entre 444 e 432 antes de Cristo Jesus. Quem escreve, está aqui o próprio nome, Neemias, filho de Alcalias. Ele está trazendo essa referência a ele quando ele escreveu. Quando Neemias escreve esse livro, a informação histórica nos diz que ele tinha aproximadamente entre 35 e 40 anos. Estava na metade da sua vida. Era já um adulto e ele desenvolvia aqui um serviço, nós vamos falar um pouco mais, como lemos no verso de número 11, ele era copeiro do rei. Lá no capítulo de número 2, nós vamos ver aí falar sobre o rei Artaxerxes. E aqui, Neemias, ele nasce, se ele tem mais ou menos por volta dessa idade, e já é o final do exílio, o exílio durou 70 anos, Neemias, então, nasceu na Babilônia. Ele era alguém da qual o profeta Jeremias, usado pelo Senhor, escreve a carta lá em Jeremias 29, falando ao povo que estava sendo enviado no início do exílio, olha, quando vocês chegarem aí, não diminuam, casem-se, deem-se por casamento, gerem filhos e filhas, deem os seus filhos para que eles possam casar com as suas filhas, né? Vocês não diminuam, cresçam aí. E Neemias é alguém que cresceu e foi gerado lá no exílio babilônico. E aí é importante nós falarmos um pouco sobre isso. Em 587 a.C., a Babilônia invade Israel. E o motivo, os irmãos sabem e lembram, mas para que nós possamos recordar, nós lembramos dos profetas sendo usados por Deus, avisando o povo, como Jeremias, Ezequiel, outros profetas que são contemporâneos, que eles apontavam o pecado de Israel e diziam, olha, Deus como um pai vai disciplinar vocês se vocês não se arrependerem dos seus pecados. Se vocês não arrependerem dos seus pecados, não ouvirem a voz do Senhor, ele vai mandar uma outra nação, e essa nação vai subjugar vocês. Isso era uma forma como Deus avisava e corrigia o seu povo naquele momento. E em 587 a.C., a Babilônia invade, então, Israel. E por esse motivo, por conta do pecado do povo, essa não foi a primeira invasão. Houve outras invasões, já houve outros momentos na história em que o povo pecava e Deus assim agia. E aqui eu queria citar alguns impérios e fazer um pouco uma viagem na história até nós chegarmos nessa reconstrução. E aí, para voltar um pouco no tempo, eu queria ir com você lá em Abraão, quando Deus chama Abraão, e de Abraão faz uma promessa, olha, Abraão, de você eu farei uma grande nação. Deus faz essa promessa. Abraão gera a Isaac, Isaac gera a Jacó, e Jacó, aí para a gente entrar no contexto histórico, próximo ali do ano 1900, ele chega ao Egito, junto com a sua família, junto ali com, na verdade, essa chegada de Jacó, ela vai acontecer um pouco tempo depois, mas eles acessam ao Egito, e durante aquele tempo ali no Egito, o filho de Jacó, José, é governador, os irmãos sabem a história, Jacó morre, José morre, o faraó que estava naquele tempo morre, e o povo de Deus que foi crescendo ali no Egito agora é escravizado.
Eles estão ali como escravos. E qual é o império que está ali dominando naquele tempo? São o Egito, é o Império Egípcio, que dominava o mundo naquele tempo. Era dono dos maiores exércitos, com a economia que girava em torno daquilo que era produzido por conta do Rio Nilo. Eles tinham grande fartura de coisas. Passa-se o tempo, ali eles estando no Egito, e cerca de 400 anos eles são ali como escravos no Egito. Cerca de 1446 a.C., Deus chama Moisés e lembra do seu povo, e chama Moisés para que Moisés pudesse ser o libertador do povo. E tudo isso vocês vão entender no contexto, porque é importante a gente relembrar. Deus chama Moisés, Moisés ali é usado por Deus para libertar o povo durante 40 anos caminha no deserto, e próximo de 1380 a.C., eles já estão assentados na terra que Deus havia prometido dar ao seu povo. Já nessa terra, o povo grande, eles olham para os povos ao redor e dizem, olha, todos eles têm um rei, nós ainda não temos um rei. Precisamos ter um rei também como os outros povos. E cerca de 1036, já antes de Cristo, Saul é colocado como o primeiro rei no povo, para comandar o povo ali em Israel. Saul depois morre por conta do seu pecado em relação a Deus e ter sacrificado algo que Deus não havia pedido, né? Ele comete ali um suicídio e morre. Ele já estava próximo de perder aquela batalha, de ser morto pelos inimigos. Ele então se atira na espada. Davi começa a reinar, reina de 1006 a.C. até 966 a.C. Depois de Davi vem o seu filho, Salomão, 931. E depois de Salomão, quem começa a reinar é Roboão. E aí vem um ponto importante para nós falarmos na história. Antes de Roboão, quando Salomão está reinando, é no reinado de Salomão, em 931, que é construído o templo. O templo que foi derrubado com a invasão depois do Império Babilônico, que foi reconstruído por Esdras, e também os muros da cidade, que foram construídos por Neemias. Então, achei importante trazer para os irmãos essa viagem na história, para que nós pudéssemos entender o que está acontecendo. Tudo isso em 931, quando Salomão ergue o templo. Davi tem a ideia de erguer o templo. Deus diz a Davi que ele não ergueria por conta da sua mão contaminada pelo sangue, é a palavra que Deus diz a Davi, mas Davi ajunta material, recursos, aquilo que era necessário para a construção. E com tudo aquilo que foi ajuntado por Davi, Salomão então ergue aquele templo e começa a construção. Quando chega o reinado de Roboão, começa a complicar a história. Roboão, então, ele não decide ouvir os conselhos que Davi ouviu, não andar nos caminhos que Davi ouviu e que Salomão. Ele, então, resolve aumentar a carga tributária durante todo o reino. E ali há uma divisão. O reino que era um, agora se divide. Reino do norte e reino do sul. O reino, então, está dividido. Começa o próprio povo ter dificuldades contra o próprio povo de Deus. 10 tribos no reino do norte e 2 tribos no reino do sul. O tempo passa, vários reis começam a reinar, e quando você lê a história, reis fizeram mal perante os olhos do Senhor. Outros reis, como algo que pudesse trazer a nós uma esperança, começam a fazer aquilo que é bom diante do Senhor, mas, em geral, a maioria faz aquilo que era mal diante dos olhos do Senhor. E como forma de disciplinar o seu povo, Deus avisa através dos profetas que, se eles não se arrependessem dos seus pecados, enviaria outro reino para castigá-los. Em 721, por exemplo, já há a queda do Império Egípcio, e o outro império está ali dominando o mundo, que é o Império Assírio. Em 721, e você pode ouvir e ler essa história em 2 Reis 17, quando vai falar sobre outro império, o Império Assírio, chegando ali e matando o povo de Deus, matando pessoas na tribo do norte. Esse império tinha uma característica terrível: eles eram cruéis. A ideia deles era dissipar a cultura do povo, principalmente na questão da religião. E se vocês lerem ali, por exemplo, em 2 Reis, capítulo 17, 24, qual a estratégia deles? Retirava o povo e mandava outro povo para lá.
Se você tira a gente daqui e manda outro povo, esse local vai misturar a cultura. O Deus que era adorado aqui vai ser misturado. E se você lê em 2 Reis 17, acontece isso. As pessoas começam a adorar de outra forma, não da forma como Deus havia ordenado, e o povo ali está sendo disciplinado pelo Senhor por conta dos seus pecados. Lá em 2 Reis 17, nos fala do rei assírio Samalnaser, que está reinando naquele momento, invadindo a terra ali. Tudo isso acontece por conta do pecado do povo, e isso está registrado em 2 Reis 17, verso de número 7. Após o Império Assírio, outro império surge, na verdade, ressurge, porque o Império Babilônico, até mesmo antes do Egito, já foi um grande império. Eles então ressurgem e invadem a Assíria, vencem a Assíria, e a Assíria, quando havia ainda forte nesse império, nós temos o livro de Jonas indo pregar na capital, que era Nínive, do Império Assírio. Outro império ressurge, que é o Império Babilônico, e a Bíblia começa a relatar esse império na época de Nabucodonosor II, que é o texto que nós vamos encontrar em Daniel. E quando eles invadem o povo, invadem as terras, e por conta do pecado do povo, o Império Babilônico já tem uma outra estratégia. Eles levam cativo os reis daquele povo, os jovens daquele povo, para que eles pudessem estar na Babilônia, para que a Babilônia pudesse crescer na sua cultura, por exemplo, e ter dentro da capital, na Babilônia, mais informações, e eles agem dessa forma. Nabucodonosor vem e leva o povo cativo. Lembra do templo que foi construído? Nesse período, o templo ele é derrubado, ele é destruído, e tudo isso aconteceu em 587 a.C. Então, nós entramos no contexto dessa história, porque depois do Império Babilônico, eles vão ficar 70 anos lá na Babilônia. O templo está destruído, os muros da cidade foram destruídos, da cidade de Jerusalém, o local da espiritualidade, que era o templo, destruído, os muros da cidade destruídos. Esse é o cenário, é isso que está acontecendo quando nós lemos aqui em Neemias, no capítulo 1. Mais de 70 anos após a invasão, já se passou, e o povo começa a retornar, eles começam a voltar para suas terras. Nós temos aqui reis citados, porque já é um outro império chamado Medo-Persa, onde temos Ciro, Dário, o rei Atarxerxes, que nós lemos aqui, e nesse tempo o povo está sendo autorizado a retornar. Esdras inicia a reconstrução do templo e Neemias as construções do muro. E aí é importante nós destacarmos uma coisa, eu queria que você voltasse aí, se está em Neemias, vai lá em Esdras, no capítulo 1. Eu queria só destacar algo nesse instante. Esdras, capítulo 1, o início desse texto, do verso 1 ao verso de número 3, nos diz assim: No primeiro ano de Círio, rei da Pérsia, para que se cumprisse a palavra do Senhor por boca de Jeremias, despertou o Senhor o espírito de Ciro, rei da Pérsia, o qual fez passar pregão por todo o seu reino, como também por escrito, dizendo: Assim diz Ciro, rei da Pérsia, o Senhor, Deus dos céus, me deu todos os reinos da terra e me encarregou de lhe edificar uma casa em Jerusalém de Judá. Quem dentre vós é de todo o povo, seja seu Deus com ele, e suba a Jerusalém de Judá, e edifique a casa do Senhor, Deus de Israel. Ele é o Deus que habita em Jerusalém. O que eu queria dizer com isso, e pensando inicialmente em todo esse contexto histórico? Você viu que parece que o cenário está meio confuso? O povo de Deus, que foi chamado pelo Senhor, que o Senhor tirou do Egito com mão forte, daquela promessa que foi feita a Abraão, passaram-se reis, impérios, o povo peca, outros reinos vêm, outros impérios subjugam o povo de Deus, os muros estão destruídos, o templo está destruído, parece que as coisas estão um pouco confusas. Onde é que está Deus nessa história? Deus está no alto e sublime trono, reinando. Quando nós falamos em Dário, em Círio, em Atarxerxes, em todas essas pessoas, Deus está no seu alto trono reinando. A história, quando nós lemos Ciro,
um rei que não tinha contato com o rei de Israel, mas um rei sendo conduzido por Deus para que a promessa de Deus, a história que Deus decretou antes da fundação do mundo se cumprisse. Isso nos mostra o seguinte: ele está no controle da história. Ele está no controle. Os reis, eles estão no controle de Deus. As nações também. Ciro está no controle de Deus. Nabucodonosor está no controle de Deus. Os reis que surgiram, os governos nesse tempo e no nosso tempo estão no controle do Senhor. É bem durante uma época dessa, antes deles irem para a Babilônia, que o Senhor diz ao seu povo assim: eu sei que pensamentos é que eu tenho a vosso respeito. Pensamentos de paz, diz o Senhor, e não de mal, para lhe dares um futuro e uma esperança. Jeremias 29, verso de número 11. É nesse contexto, onde parece que está tudo confuso, onde parece que a espiritualidade perdeu, o templo está destruído. A nossa segurança, que era aquelas muralhas gigantescas, que a largura da muralha, mais de 2 metros, que davam a segurança, olha, aqui as pessoas não invadirão. Está tudo destruído. Mas esse texto de Esdras e tudo isso está acontecendo nos mostra: ele está no controle de todas as coisas. A nossa segurança é o Senhor. Ele está no controle da história. O templo pode estar derrubado, os muros caídos, mas se estamos com o Senhor, Ele é que sabe que pensamentos tem a respeito da sua igreja. Ele é que sabe. Pensamentos de paz e não de mal. Por mais que o Senhor discipline o seu povo, porque eles estavam passando por aquilo, por conta dos seus pecados, se os pensamentos de Deus são pensamentos de nos dar um futuro e uma esperança, dentro da condução da história, chega um momento que Deus toca no coração dos reis, move o espírito dos reis, para que a palavra dele, que é poderosa, possa se cumprir. Isso já traz para nós uma grande segurança nos nossos corações. E é nesse contexto que Neemias nasce. É aqui, durante a história, onde ele nasce, onde ele é gerado, primeiro, em uma terra que não é sua, em uma terra distante da sua terra, em uma cultura totalmente pagã, uma cultura onde havia vários deuses, uma cultura onde havia todo um contexto diferente do contexto de Israel. Mas o que me chama a atenção e é interessante que ele pergunta pelos seus, ele começa a refletir sobre isso, e aí vem algo importante para nós. Mesmo ele nascendo num contexto diferente, ele ouviu a respeito do seu Deus. Ele ouviu a respeito da história do seu Deus, da história do seu povo. É lá onde ele nasceu, nessa terra, mas ele está lá, sendo informado, e busca saber, cadê os seus irmãos? O que aconteceu? Isso aí é importante para nós, porque esse texto nos mostra, e essa informação, que a respeito de Deus nós precisamos divulgar, nós precisamos falar a mensagem de Deus, de o que Deus fez, dos seus grandes feitos, ela precisa ser anunciada. Nós lemos, eu sempre volto nesse texto, porque ele me choca, me chama a atenção, quando um texto que é bem conhecido, quando Josué diz, né, eu e a minha casa serviremos ao Senhor. Escolhei quem vocês vão servir. Eu e a minha casa serviremos ao Senhor. Logo após Josué, em Juízes, começa a falar que Josué morreu e aquela outra geração não conhecia ao Senhor. É estranho demais, mas sabemos que se a profecia, se a palavra de Deus para de ser anunciada, o povo se corrompe e eles estavam agora distantes do Senhor. Mas Neemias, ele tem informações a respeito de Deus. O texto nos diz, no verso de número 11, que ele trabalhava lá como copeiro do rei. O que significa isso? Ele era aquele que experimentava o vinho, a bebida do rei, a comida do rei, que chegava para que o rei pudesse se alimentar. Ele experimentava antes, porque se tivesse algum tipo de veneno, ele seria morto, não o rei. Então era um cuidado, o copeiro tinha essa função. E sendo copeiro, demonstrava primeiro alguém de confiança do rei. Porque o próprio copeiro poderia envenenar a comida do rei e a bebida do rei. Era alguém de confiança do rei. Era alguém que morava num palácio real. Mesmo sabendo a dificuldade do seu povo, mesmo sabendo
que o seu povo estava vivendo em uma grande dificuldade por conta dos seus pecados, diante daquela dificuldade, a realidade de Neemias era diferente. Mesmo sendo alguém que era servo diante daquele rei, ele tinha algumas benesses, como, por exemplo, morar no palácio do rei. E aqui eu queria voltar para o texto agora, depois de falar um pouco do contexto, trazer essa história, trazer algumas aplicações para nós nessa noite, do que Neemias aqui fez e para onde esse texto vai nos apontar. A primeira informação está no verso 1 e o verso número 2. Nos diz assim, a palavra de Neemias, filho de Alcalias, no mês de Quisleu, aqui entende-se que é o último mês do ano, no ano 20º, estando eu na cidadela de Suzã, veio Anani, um dos meus irmãos, com alguns de Judá. Então lhe perguntei pelos judeus que escaparam e que não foram levados para o exílio acerca de Jerusalém. A primeira informação que eu queria pensar com os irmãos nesse texto, no verso 1, no verso número 2, é: mesmo morando em uma terra distante, que não era a sua, ele lembrou-se dos seus. Ele tem na sua mente o pensamento do seu povo. Como é que está meu povo? Ele busca informações. E a primeira aplicação que eu queria trazer para os irmãos, e agora nós pensarmos como cristãos, que não são daqui, que estão vivendo em uma terra que não é a sua terra, afinal de contas, a nossa pátria é nos céus. De quem nós temos lembrado? Eu paro para pensar que esse texto pode nos levar a pensar naquelas pessoas que estão distantes do Senhor, distantes de Deus, longe das alianças, ou até mesmo aqueles que outrora estavam na fé, estão afastados, e o texto começa a me trazer essa ideia de nós pensarmos nisso. Quem nós temos pensado? De quem nós devemos lembrar? Há alguém na sua mente, e foi interessante que durante a oração, algumas coisas foram ditas aqui no culto de oração, e uma das orações foi a respeito de missões, a respeito do despertar de Deus para que a obra do Senhor seja anunciada. De quem, quando nós lembramos que pode estar distante, nós lembramos para apresentar diante do Senhor? Alguém que vem na sua memória? Alguém que precisa passar por um processo de reconstrução, Deus ir lá e arrancar aquele coração que está derribado de pedra e pôr um coração de carne? Alguém vem na sua mente? Na mente de Neemias veio os seus irmãos, quando um dos seus irmãos chega de lá e traz essas notícias. E a primeira coisa que nós devemos pensar é: nós como cristãos, nós devemos ter compaixão daqueles que estão longe de Cristo e ser colaboradores na reconstrução do muro. Como eu disse aqui, Neemias é aquele que é chamado por Deus para fazer essa reconstrução. Nós sabemos que esse muro da reconstrução do homem com Deus, ele não é feito na nossa força. É pelos méritos de Cristo. É através daquilo que Cristo fez. Mas ele nos chama como embaixadores para anunciar a sua obra. E como embaixadores, cooperamos no sentido de anunciar, de falar a respeito de Jesus, de pensar naqueles que estão perdidos, de ter compaixão de pessoas que estão distantes de Cristo Jesus. Quem vem à sua mente? Na mente de Neemias, veio no ano de Quisleu, no 20º ano, estando ele na cidadela de Suzã, ele pergunta sobre os judeus. O primeiro ponto é: quem é que vem na nossa mente? Segundo, o texto nos diz: então lhes perguntei. Essa fala de Neemias me leva a pensar que ele está preocupado. Tem algo na cabeça de Neemias: olha, me traga notícia. Lembre-se, ele está melhor do que os que estão ainda em Jerusalém. Afinal de contas, mesmo sendo ali exilado, ele está na casa do rei, ele está vivendo na realeza, sendo um copeiro, não está lá no monturo daquela cidade, naquela cidade totalmente destruída, mas há no coração dele essa compaixão. Então lhes perguntei, como é que eles andam? Neemias se preocupou. E a preocupação deles é com duas coisas. Primeiro, com seus irmãos. Olha o verso de número 2. Perguntei-lhes pelos judeus que escaparam e não foram levados. A primeira preocupação dele é com pessoas. Como é que eles estão? E a segunda preocupação é: e Jerusalém? Ele está preocupado com as pessoas e com a cidade. Dentro da cidade vem os muros
e também a preocupação com o tempo. Isso nos mostra que a preocupação de Neemias era com as pessoas e com a espiritualidade. Como é que eles estão? Como essas pessoas têm passado? E a minha pergunta é: com quem nós temos preocupado? Quem é que vem à nossa mente? Ou quem nós temos perguntado? Como é que está fulano? Como é que está tal pessoa? Como é que está aquela pessoa que outrora estava caminhando na fé e agora nem tanto? Quem vem à nossa mente? E o texto nos diz que ele pergunta sobre eles, como é que eles estão, como é que está a espiritualidade. E aqui para nós esse texto fala aos nossos corações que nessa preocupação de Neemias, nós agora como igreja do Senhor, sendo trabalhadores dessa reconstrução, no sentido de seguir e fazer aquilo que Cristo tem nos ordenado mediante a sua palavra, devemos orar ao Senhor e pedir a Deus compaixão em nossos corações, para que nós possamos anunciar a respeito de Cristo, falar a respeito do Senhor Jesus. Irmãos, talvez, eu não sei se passou pela sua mente alguém. Se não passou, é porque você não estava pensando nisso. Porque eu tenho certeza que tem. Tem um parente que está longe, tem um colega de trabalho afastado do Senhor, tem alguém distante dos caminhos do Senhor, da qual nós poderíamos perguntar, mas não ser apenas uma pergunta vazia que não tem intenção de dar continuidade. Mas nós vamos ver na continuação do texto que Neemias pergunta, mas essa pergunta, essa compaixão e essa preocupação se transforma em ações para a glória de Deus. Se primeiro, ele lembra-se dos seus, e segundo, ele pergunta, acompanhe comigo a reação de Neemias após ele perguntar. O que o texto nos diz aí no verso de número 3 e verso de número 4? Primeiro, disseram-me, os restantes que não foram levados para o exílio se acham lá na província. Estão em grande miséria e desprezo. Os muros de Jerusalém estão derribados e as suas portas queimadas. Esse é o diagnóstico das pessoas e da cidade. Das pessoas e da espiritualidade. Como é que eles estão? Em grande miséria. Não parece que esse é o cenário de todo pecador afastado de Cristo? Em grande miséria, morto em delitos e pecados. E a espiritualidade queimada, derribada. Não existe espiritualidade, não existe nenhuma forma, nenhuma condição da espiritualidade estar, porque as cidades estão com as portas queimadas, os muros estão todos derrubados, a cidade está só um caos. Aqui, esse é o diagnóstico que Neemias recebe. Essa é a informação que chega até ele, e o texto nos diz que a reação de Neemias com essas notícias está aqui no verso de número 4. Tendo eu ouvido essas palavras, primeira coisa, assentei-me. Eu queria destacar algo a respeito disso. Alguém que ouve uma notícia e que logo após ouvir essa pessoa senta, é alguém que está totalmente impactado com ela. Um homem, às vezes é dito que o homem às vezes recebe isso mais forte, é durão, mas essa notícia é como uma explosão no coração de Neemias. Quando ele recebe informações de que o povo está em grande miséria, de que a espiritualidade está destruída, o templo está destruído, a cidade, a segurança da cidade está derribada, ele recebe aquela notícia e assenta-se. Neemias começa a entrar numa tristeza profunda por conta daquele cenário. Ele está totalmente impactado. Minha pergunta para a gente refletir, primeiro, nessa forma que a Bíblia nos diz de Neemias. Nós temos reagido assim quando recebemos notícia de pessoas que estão totalmente na miséria sem Cristo? Essa notícia ou amor por almas, por vidas, tem nos impactado desse jeito, ao ponto de sentarmos no sentido de, meu Deus, tenha misericórdia. Ao ponto de estar totalmente impactados por isso. Se isso não tem sido algo recorrente, nós precisamos orar ao Senhor. Pedir ao Senhor que o nosso coração possa brotar dentro dele cada vez mais compaixão pelas pessoas que estão perdidas, compaixão pelas almas que estão distantes do Senhor, amor por essas almas, para que nós possamos ter esse diagnóstico, essa notícia, eles estão em miséria, mas que o nosso coração
sinta com essa notícia, que o nosso coração fique impactado com ela, porque essa é a realidade de muitos que estão sem Cristo Jesus. Não só isso, o que acontece? Ele se assentou e depois ele chorou. Isso demonstra preocupação. Alguém que chora, que sente impactado com a notícia e chora, é alguém que aquela notícia mexeu com ele. Aquela notícia mexeu com o seu coração. Depois o texto diz, ele não só chora, parece que ele vai entrando em um processo, ele assenta-se, ele chora, depois ele lamenta por aquelas pessoas. Lamenta por conta da cidade, que era o símbolo da espiritualidade para o seu próprio povo. Olha, é de lá que Deus tem levantado os profetas, tem nos falado, tem anunciado. É de lá da cidade onde nós íamos cultuar ao Senhor. Ele pode ver na história, ele pode ter as informações que ele recebeu dos seus pais a respeito do seu Deus e do seu povo. Ele tem a lei para que ele possa meditar na lei. E dentro disso, ele chora, ele está totalmente impactado, ele se lamenta por conta daquela situação. Irmãos, precisamos de corações assim. Corações que choram, corações que fiquem impactados, corações que lamentam por isso, mas também que, mesmo diante disso, recorre à pessoa certa. Após nós ouvirmos esse cenário e essa reação de Neemias, o verso número 4 continua dizendo: e ele lamentou por alguns dias, e esteve jejuando e orando perante o Deus dos céus. Para quem Neemias recorre? Para quem? Para aquele da qual ele não viu. Ele nasce num contexto de cativeiro. Neemias não viu o mar vermelho se abrindo, mas ele leu. Neemias não viu a sarça ardente, mas ele recebeu a informação. A lei de Deus era espalhada, os pais iam passando para os filhos. Ele estava lá ciente de que, olha, nós estamos aqui pelos nossos pecados. Havia um profeta, Jeremias, que disse que o Senhor nos traria para cá, e se nós arrependêssemos dos nossos pecados, se nós buscássemos ao Senhor, ele ouviria, porque a oração de Neemias é muito parecida com a oração que Salomão disse quando o templo é inaugurado. Senhor, que o Senhor possa ouvir a oração que seja feita nesse lugar. E o próprio Deus disse que ele ouviria as orações que fossem feitas ali. E é assim que Neemias ora. Mas ele recorre para a pessoa certa. Ou seja, aquela notícia, aquela forma de estar impactado, que ele senta e ele chora e ele lamenta, o leva agora a buscar quem pode resolver todas as coisas. Se há alguém assim, da qual o nosso coração tem se compungido a orar, a estar impactado, a estar preocupado com a espiritualidade, que recorramos à pessoa certa, que nos coloquemos diante do Senhor pedindo a Deus: Senhor, Tu és misericordioso, só o Senhor pode alcançar, só o Senhor pode salvar, só o Senhor pode reconstruir aquele coração. Recorra então para a pessoa certa. E a reação de Neemias nós já podemos aprender aqui. Mas há algo mais que nós podemos aprender. Primeiro, dentro da reação. Segundo, dentro da oração de Neemias. Como igreja, nós podemos aprender algo nessa noite. E o texto nos diz no versos 5 e 6. Primeiro, o que Neemias ora? Eu destaco que ele ora a palavra de Deus. Olha o texto. E disse: Senhor, Deus dos céus, Deus grande e temível, que guardas a aliança e a misericórdia para com aqueles que te amam e guarda os teus mandamentos. Esteja, pois, atentos os teus ouvidos e os teus olhos abertos para acudires à oração que o teu servo faz hoje na tua presença, dia e noite, pelos filhos de Israel. Primeiro, nós podemos ver que ele ora a palavra de Deus. Ele começa a lembrar-se dos mandamentos do Senhor. Quando ele diz o Senhor que guarda a aliança, ele não está tirando isso da cabeça dele. Ele está tirando isso da palavra de Deus que Neemias tinha conhecimento. Ele não está trazendo algo apenas da sua imaginação, mas o que sai dos lábios de Neemias é aquilo que o próprio Deus havia dito na sua santa palavra. E Deus disse que ele não avisou e nos mostra na sua palavra que ele salvaria pessoas de raças, tribos, línguas e nações. Ele não disse que chamaria um povo para ser seu santo povo.
Ele não disse que chamaria a pessoas que estavam mortas em delitos e pecados e traria vida sobre essas pessoas. Ele não disse que isso aconteceria mediante a pregação do Evangelho, para que nós pudéssemos anunciar o que Cristo fez, e mediante esse poder, mediante a obra de Cristo e a obra regeneradora do Espírito, ele não salvaria vidas? Não foi assim? Então ore ao Senhor, porque se há alguém perdido e distante do Senhor, é mediante aquilo que o Senhor nos falou na sua palavra, que nós podemos acreditar e orar. Pai, o Senhor disse que salvaria, por isso está nas suas santas mãos. O Senhor disse que um dia encontraria pecadores. Eis um pecador diante do Senhor e é por ele que eu oro. Eis uma situação onde a pessoa está totalmente longe do Senhor, em miséria. É por essa pessoa que eu oro. Mas é interessante que há algo mais que nós podemos aprender na oração de Neemias. Ele coloca diante do Senhor e ele ora a palavra e ele se coloca como um intermediário entre o povo e Deus. O povo, ele recebe a notícia do povo, ele recebe a informação, e o texto vai nos mostrar aí que ele coloca como um intermediário. Olha o verso 6, a parte do número B. Estejam, pois, atentos os teus ouvidos e os teus olhos abertos para acudires à oração do teu servo, que hoje faço na tua presença, dia e noite, pelos filhos de Israel. Neemias, ele ouve aquelas notícias e se coloca diante de Deus. Ele é um intermediário, no sentido de apresentar aquela situação a Deus. Nós podemos aprender aqui que, mesmo pessoas que estão distantes do Senhor, afastadas do Senhor, como igreja, nós podemos nos colocar diante de Deus, pedindo ao Senhor que possa encontrá-las e possa salvá-las mediante a sua obra, mediante o seu poder. Ore, coloque diante do Senhor. Pessoas podem estar distantes, afastadas, e você, como filho do Senhor, já no seu reino, pode se apresentar diante do Senhor, orando a sua palavra e colocando outras pessoas diante de Deus. O texto diz que Neemias ora por outra coisa também. O final do verso de número 6. Ele ora pelos pecados do povo. Ele diz aqui no verso número 6, no final: faço oração na tua presença dia e noite pelos filhos de Israel, teus servos, e faço confissão pelos pecados dos filhos de Israel, os quais temos cometido contra ti. Mas não é só isso. Ele, além de apresentar os pecados do povo, ele se coloca também como pecador. A continuação do texto nos diz: pois eu e a casa do meu pai, nós temos pecado. Nós temos procedido de todo modo corruptamente contra ti. Não temos aguardado os teus mandamentos, nem os teus estatutos, nem os juízos que o Senhor ordenou ao seu servo Moisés. E aqui é importante, quando nós vemos esse texto, ele orando pelos seus pecados e olhando pelo pecado do povo, é uma forma da qual Neemias se compadecido com essa misericórdia em seu coração, que Deus colocou no coração de Neemias, ele apresenta o povo e o pecado diante do Senhor em oração. Irmãos, quantas vezes já fizemos isso? Meu Deus, perdoa o pecado. Perdoa o pecado daquele que está afastado, daquele que está distante do Senhor. Eu sei que ele tem pecado, assim também como eu peco, assim também como pequei, mas Deus tenha misericórdia. Só o Senhor pode alcançar, só o Senhor pode salvar. Então nós aprendemos aqui que, sendo o povo de Deus, podemos orar ao Senhor, pedindo perdão pelos nossos pecados e pelos pecados também de outras pessoas, assim como Neemias fez. Ele mostra na sua oração a corrupção de Israel. Temos procedido, verso número 7, de maneira corrupta contra o Senhor, e não temos guardado os teus mandamentos. E aí, depois, o texto nos diz que Neemias, ele lembra-se da aliança de Deus, que Deus fez com o seu povo, a partir do verso de número 8. O texto nos diz: lembra-te da palavra que ordenaste a Moisés, teu servo, dizendo: se transgredides, eu espalharei vocês entre os povos. Mas se vos converterdes a mim, e guardardes os meus mandamentos, e cumprides então, ainda que vocês sejam rejeitados, estejam entre as extremidades no céu, de lá os ajuntarei e os trarei para o lugar que tenho escolhido, para ali fazer habitar o meu nome.
estes ainda são os teus servos e o teu povo que resgatastes com teu grande poder e com a tua mão poderosa. Neemias, então, depois disso, traz à sua memória as promessas que Deus havia feito. Ah, Senhor, ele conclui a sua oração. Esteja, pois, atentos os teus ouvidos à oração do teu servo e aos teus servos que se agradam de temer o teu santo nome. Concede-lhe que seja bem-sucedido. Hoje o teu servo dá-me mercê perante este homem. Nesse tempo ele era copeiro do rei. Esse homem era o rei Artaxerxes, da qual Neemias estava ali diante dele. E aqui eu queria, para a gente meditar e caminhar, para a gente finalizar nessa mensagem, que nós, como igreja do Senhor, nós fomos chamados para trabalhar na sua obra, sendo agentes da reconstrução, aqueles que pregam a palavra do Senhor. Lembre-se, o caminho está construído por Cristo. Ele é o construtor. Ele é a pedra fundamental onde a salvação está construída, está firmada. É em Cristo Jesus. Mas como seu povo, assim como Deus chamou Neemias para a reconstrução do muro, que era a segurança do seu povo, nós somos chamados a anunciar Jesus como seu Salvador, como o suficiente Salvador. Nós devemos trabalhar na sua obra, sendo agentes de Deus nessa reconstrução. Lembre-se, Neemias estava com o rei, morava lá no palácio. A história do seu povo era como se tivesse passado para Neemias. Olha, eles estão aí, ele não nasceu lá, ele não estava totalmente voltado à cultura do seu povo, ele estava em uma outra cultura. Mas ainda assim, morando no palácio, ele teve compaixão. Ele orou pelos seus. Ele orou pelo pecado dos seus e pelo seu próprio pecado. Ele se apresentou como intermediário entre o povo e Deus. E ele lembrou-se da aliança. E nós, como igreja do Senhor, devemos pedir ao Senhor um coração assim. Um coração que seja reconstrutor. Um coração da qual o Senhor possa nos abençoar, para que nós possamos levar pessoas a Cristo. Trazer pessoas diante do Senhor, pessoas que estão com esse mesmo quadro que Neemias recebeu aqui. Olha, estão em grande miséria, em grande desprezo, estão com a sua espiritualidade derribada, queimada. Nesse mesmo cenário, ser usados pelo Senhor para que pessoas possam estar firmados em Cristo Jesus. Ele lembrou-se da aliança. Ele lembrou-se das promessas de Deus. Nós, como igreja, devemos lembrar continuamente que o Senhor tem separado um povo para si, tem chamado a sua santa igreja para que essa igreja possa estar sempre firmada em Cristo Jesus. Mas você sente que parece que falta algo grandioso aqui para nós pensarmos? Eu falei do nosso papel como igreja, eu citei do que Neemias mostrou e o texto está nos mostrando, do que nós podemos aplicar para que nós, como igreja, possamos fazer. Mas não parece que falta algo para nós aplicarmos nesse texto? E certamente eu falharia se não falasse sobre isso. Pare para pensar, alguém que estava na realeza, saiu de lá e desceu para um lugar de miséria. Pare para pensar em alguém que se coloca como intermediário entre Deus e o povo. Pare para pensar em alguém que ora pelos pecados do povo. Pare para pensar em alguém que lembra-se da aliança de Deus para com o seu povo e aplica essa aliança no povo. Meus amados irmãos, nós podemos ler esse texto, aplicar esse texto para nós, ele fala poderosamente aos nossos corações. Mas se nós não pensarmos em Cristo Jesus, e essa história de Neemias apontando para a obra do nosso Salvador, certamente não faria nenhum sentido. Lembre-se, Neemias aqui é uma tipificação daquilo que Cristo ia fazer, restaurando agora a nossa segurança, e em Neemias restaurando a espiritualidade. E agora, através da restauração mediante a sua obra, nos aproximando de Deus. Louvado seja o Senhor Jesus. Ele é que habitava na eternidade real, com o seu Pai e com o Espírito Santo, e desceu até a nossa miséria,
para nos salvar. Foi Jesus. Foi o nosso Senhor e Salvador Jesus. Ele que teve compaixão de nós, compaixão da nossa miséria, compaixão dos muros derrubados da nossa vida por conta do nosso pecado. E veio até nós, habitou entre nós, se fez carne, lembrou-se de nós. Foi Cristo que orou por nós. E é Cristo que intercede por nós. E é Cristo que, mesmo diante da crucificação, ele diz: Pai, perdoa-lhes esses pecados. Eles não sabem o que fazem. Foi ele que fez. Foi Cristo que foi sacrificado pelos nossos pecados. O muro que foi reconstruído através da obra de Cristo está cimentado com o seu sangue. O muro que foi reconstruído para que nós pudéssemos ter segurança está alicerçado na pedra fundamental, na pedra de esquina que é Cristo Jesus. Foi através da sua obra que agora nós, como igreja, podemos ter segurança. Ele que se colocou entre intermediário entre nós e Deus e recebeu a ira de Deus, recebeu agora a aplicação da ira do Senhor sobre a sua vida, para que nós, como sua igreja, nesse dia, pudéssemos ter segurança em Cristo Jesus. Bendito seja o nome do nosso Senhor e Salvador Jesus. Foi Cristo, foi Ele que, através do seu trabalho, através da sua compaixão, e para quem a história de Neemias está apontando, que agora, mediante a obra do seu Espírito em nossos corações, nos regenera, para que assim, mediante a sua graça, nós também possamos nos compadecer, ser intermediário no sentido de orar por pessoas diante de Deus, lembrar das promessas do Senhor e assim ser agentes de Deus nessa reconstrução, no sentido de ser canais de Deus, apontando para aquilo que Cristo fez. Olha, está vendo esses muros que foram reconstruídos? Esses muros trouxeram segurança para o povo, mas esses muros foram derrubados de novo. O templo que foi construído, reconstruído, depois foi derrubado outra vez. Esses muros, agora sobra-se pequenas relíquias, mas para a igreja não. A espiritualidade e a segurança estão firmes em Cristo Jesus. A nossa segurança e a nossa espiritualidade em Cristo foi restaurada de uma maneira eterna, de uma vez só por todas. Louvado seja o Senhor Jesus por isso. Louvado seja Ele porque durante a história e aquilo que a palavra de Deus nos revela, Ele foi o Cordeiro que foi imolado antes da fundação do mundo. Ele foi aquele da qual toda a narrativa da Escritura está apontando. Jesus Cristo, nosso Senhor e Salvador. Bendito seja o nome do Senhor por isso. Que Deus possa aplicar a sua palavra em nossos corações e nós, assim como nós cantamos aqui nessa noite, né, o terceiro hino, a ti bendirei para sempre, em ti confiarei, eu não terei medo, meus pés na rocha firmarei. Olha a segurança que nós temos em Cristo Jesus. É só nele que os nossos pés estão firmados. É só em Cristo que, como eu disse, se nós pudéssemos aplicar, nós podemos reconstruir, por exemplo, relacionamentos. Podemos reconstruir, primeiro, o nosso relacionamento para com Deus. Podemos reconstruir, se nós não pensarmos em Cristo, naquilo que Ele aplicou em nossos corações, nada disso seria possível, faria sentido. Mas agora, tendo o exemplo certo, a obra certa, tudo é possível no sentido de aplicarmos isso, reconstruirmos isso, pensando na obra do nosso Senhor e Salvador Jesus. Que Deus nos ajude, que Ele possa nos conceder um coração que tenha cada vez mais compaixão, que chora, que senta diante da miséria das pessoas, que clama ao Senhor por aquelas vidas e não fique só no clamor. Porque, e nessa compaixão, não que isso já não seja algo, já é um mover do Senhor. Mas a continuação da exposição de Neemias vai nos mostrar que ele foi até os muros. Deus deu estratégias. Os muros foram construídos. Onde é que você mora? Nessa região? Então você vai construir nessa região, outro construir em outra. Os muros foram construídos, a segurança da cidade foi restaurada. E tudo isso, se assim aprover o Senhor, vamos caminhar de bloco em bloco nessa reconstrução, pensando no nosso Salvador Jesus. Pai, obrigado pela tua palavra nessa noite. Mesmo
apesar de nós. Nós agradecemos ao Senhor e obrigado por esse texto, isso que aconteceu está aqui registrado. O Senhor tem inspirado o teu servo para registrar essa informação que está aqui. Bendizemos e glorificamos ao Senhor por isso e pedimos ao Senhor que nós possamos te adorar e glorificar o Senhor por conta da obra do nosso Senhor Jesus, que reconstruiu, meu Deus, agora esse maravilhoso caminho que nos leva diante do Senhor. Como eu disse, os blocos desse muro foram assentados através do sangue de Cristo Jesus. O suor da construção desse muro foi cada gota de sangue do nosso Senhor e Salvador Jesus. Esse muro está sendo construído, meu Deus, através da redenção que nós temos em Cristo Jesus. E agora, meu Deus, olhando para essa obra que está construída, nós maravilhamos e engrandecemos ao Senhor. E eu te peço, ajuda-nos a falar sobre ela. Traga sobre nós compaixão, traga sobre nós misericórdia em nossos corações, para que o nosso Senhor Jesus possa ser anunciado. É o clamor que fazemos ao Senhor. Se alguém nessa noite que, diante da exposição e da pregação da palavra de Deus, pode sentir no seu coração a necessidade ou a fome de ter o relacionamento com o Senhor reconstruído mediante Cristo, que o Senhor possa cada vez mais falar ao coração. Que o Senhor possa cada vez mais alicerçar essa obra, meu Pai, nesses corações, para a glória do teu santo nome. Muito obrigado. É a oração que fazemos ao Senhor nessa noite, gratos por Cristo Jesus. Em nome do Senhor Jesus oramos. Amém. Que o amor de Deus, que a graça redentora do Senhor Jesus Cristo, a comunhão e a consolação do Espírito estejam sobre as nossas vidas, hoje e eternamente. Amém e amém. Que Deus abençoe os irmãos. Vamos na paz do Senhor Jesus. Cumprimente seu irmão antes de sair nessa noite.